Juízes capítulo 2, sim, desculpe, mas o último anúncio, tem cheio de anúncio. Nosso curso vai ser no dia 28, 29 e 30 de setembro. E o diácono Demica me mostrou uma lista de alguns nomes, alguns 22 irmãos já deram o nome. Eu quero pedir que você comece a pagar, já comece a dar o dinheiro para ele, para a gente já começar a se arrumar aqui, ver o que a gente vai fazer. Você que não se inscreveu, ainda há lugar, a vaga, participe desse trabalho, que vai ser um trabalho muito edificante para nós. Então, agora de pé, Juízes capítulo 2. Diz assim um texto: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Me pergunta forte. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Oremos. Pai querido, entregamos a Dulce nas tuas mãos. Guarda a saúde da tua filha. Tenha misericórdia dela, Senhor, em nome de Cristo. Toma também o cunhado da irmã Nilza, que está internado em Saracuruna. Que o Senhor possa ter misericórdia dele, curá-lo para a glória do seu nome. Toma, Senhor, nas tuas mãos. Muito obrigado pela irmã Shirley, que volta à comunhão depois dessa cirurgia, e que, ó Deus, o Senhor possa guardar a saúde da tua serva. Toma Maria Inês em tuas mãos, ó Deus, toma todos os doentes desse lugar nas tuas mãos, toma a irmã Irene nas tuas mãos, guarda, Senhor amado, os que estão enfraquecidos na fé, protege o teu povo, venha guardar a sua igreja, guarda os nossos filhos, a nossa geração, que seja uma geração forte, que seja uma geração cheia do Espírito Santo, e que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Cristo te rogamos que o Senhor toque em cada um de nós. Te pedimos também que o Senhor fale ao nosso coração pela sua palavra. Senhor, alimenta-nos em Cristo Jesus, e que nós oramos e que os santos do Senhor digam amém. Poder sentar, Bíblia aberta, caderno na mão. Domingo próximo passado eu mostrei para os irmãos do capítulo 1 que os hebreus tiveram um discipulado parcial, e alguns motivos levaram eles viverem do jeito que viveram. E fica claro nesse capítulo 1 esse discipulado, quando lemos esse capítulo 1 à luz do livro de Josué, porque Josué, já no final, ele disse o seguinte, juntou o povo e fez um pronunciamento, dizendo: escolhei hoje a quem servais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Juízes 1, quando lido isolado, ele parece revelar motivos plausíveis para o fracasso da campanha dos israelitas. Nós vimos isso semana próxima passada, e um ponto foi o seguinte: o poder militar inferior. Eles tinham carros de ferro, e eles não. E isso é um motivo que alguém pode usar a lógica e dizer: como é que eu vou lutar contra o carro de ferro? Como é que eu vou lutar com um exército que tem um equipamento top, enquanto nós estamos aqui com espada e cavalo? Não tem como, não tem lógica isso. Então, se a gente tirasse o contexto que é o livro de Josué, as ordens, os imperativos de Deus para eles, o que eles deveriam fazer lá? Deus disse: eu estou com vocês, eu quero que vocês façam isso, né? Se a gente tirar esse contexto, a gente vai dizer que, de fato, houve motivo, melhor dizendo, para que eles deixassem os cananeus na terra.
houve concessões bem pesadas, né? Bom senso, houve vantagem financeira, eles estavam entrando e a terra foi destruída, e se eles não matassem todo mundo, eles poderiam ter o que? Vantagem financeira, que seria a mão de obra escrava. Eles iam plantar, iam tomar conta do pomar, inclusive eles tinham experiência naquilo, eles que plantaram os pomares, eles que edificaram as casas, eles conheciam a terra, eles sabiam o caminho. Então, se eles poupassem, eles teriam vantagem nisso, né? Teve conveniência, né? José, por exemplo, quando ele envia, a tribo de José envia o espia, e aí, melhor, os espias chegam, encontram um cananeu, e eles tomam informação daquele homem idólatra, e no final José entra, mata todo mundo e poupa uma família idólatra. A gente não sabe que uma família pode fazer de mal no meio de uma nação. Então, o que houve ali? Houve conveniência, né? Bom, como expulsariam carros de ferro quando não tinham nada? Juízes 1, versículo 9. Né? Então, o capítulo 1 parece um comunicado de imprensa sobre a operação militar dos israelitas. Lido assim, fora do contexto, ou lido com pressa, nós vamos achar que o capítulo 1 é um capítulo maravilhoso. Vitória, derrota, entra, toma tudo, toma terra, Deus é fiel. E então parece aquele comunicado de imprensa, assim, de que chamarisco, né? E que todo mundo, uau, que coisa maravilhosa. Então, ao lermos, se não ficarmos prestando atenção no que o texto diz, com o seu contexto, nós seremos induzidos a nos solidarizar com eles. Não, de fato, eles têm razão. E que às vezes a gente faz isso com certas pessoas. Pessoas contam os seus pecados, as suas derrapadas, e aí justificam, aí a gente, não, você tem razão, era para você fazer isso mesmo. Não tinha como não fazer isso, tem que fazer isso mesmo. Então a gente acaba também se solidarizando com as fraquezas, né? Ele tem razão. Para que matar? Para que a gente vai matar? Né? Mas Deus mandou matar. Para que matar? Porque Deus mandou matar. Por que entrar e expulsar todo mundo? Porque Deus mandou entrar e expulsar todo mundo. Qual a explicação disso? Que Deus mandou. Essa é a explicação. O imperativo de Deus para eles foi forte, claro. Várias vezes Deus disse isso. Então, quando a gente se deparar com algumas lutas, alguns desafios, algumas tentações, a gente precisa fazer a pergunta: o que Deus mandou eu fazer? Então, a gente precisa obedecer o que Deus mandou a gente fazer. Pode ter argumento, pode ter... É como alguém, por exemplo, que fica viúvo ou viúva, e aí se casar de novo perde a pensão. A gente vem conversar com a gente, poxa só, eu tenho 2 filhos, se eu casar de novo, eu vou perder a pensão, e a pessoa que eu quero casar está doente, ou não trabalha, você acha que eu tenho que casar, como é que eu vou comer? A gente fica assim, então vai viver amasiado? Não pode viver amasiado. Qual é o conselho que a gente tem que dar para essa pessoa? O que a Bíblia diz? Que esse ajuntamento aí não é legal. Então, fica sozinho. Continue sozinho. Continue orando, pedindo a Deus, para Deus guardar você, ou esse seu namorado aí, arrume um trabalho melhor, ganhe bem, ganhe mais, e sustente a sua família. Mas a gente fica assim meio compadecido, né? A gente fica assim, não, afinal de contas, você vai perder a pensão. Então, por não perder a pensão, vai viver em prostituição? Nós precisamos entender o que Deus quer para nós. Então, é melhor a gente ficar na obediência a Deus, ficar sozinho. E aí Paulo diz o seguinte, olha, quando ele fala do casamento, principalmente para as pessoas mais idosas, ele diz assim, o seguinte, as novas ele manda casar, as mais idosas ele diz o seguinte, eu queria vos livrar de tribulação. Então, vai orar, vai buscar a Deus, né? Mas a gente acaba se envolvendo, né? Então, para que matar? Judá não conseguiu expulsar os cananeus, e nós somos levados a concordar com Judá, porque Judá era inferior. Afinal de contas,
Judá fez o que pôde de melhor, né? E eu tenho uma frase aqui que eu queria que você anotasse. O melhor não é suficiente. O suficiente é obedecer. Vou repetir. O melhor não é o suficiente. O suficiente é obedecer. Eu fiz o que pôde. Não, você fez o que pôde até que ponto? Fez o que tinha que fazer de verdade? O que a gente pode fazer é obedecer à vontade de Deus. Mas como Deus fez a avaliação das atitudes das tribos? Essa pergunta deve ser feita sempre para as nossas vidas. E a pergunta eu queria que você escrevesse essa pergunta. Como Deus julga nossas atitudes? Como Deus julga nossas atitudes? Bom, aí a gente tem aqui um desafio para nós. Por exemplo, no texto lido, os imperativos que esses homens receberam, nós não recebemos. Por exemplo, Deus não mandou a gente matar os ímpios. Deus não mandou a gente expulsar os ímpios. Deus não mandou a gente ir para um lugar e a gente ficar separado de uma aldeia, sozinho, isolado e sozinho, servindo a Deus ali, só a gente. Deus não lançou esse imperativo para nós. Mas nós temos, no decorrer da nossa vida, várias decisões a tomar. Nós temos várias atitudes, acontecem muitas coisas na nossa vida, dentro do casamento, na criação de filhos, no trabalho, lidando com o patrão, lidando com funcionário, lidando com o governo. A gente tem vários fatores que a gente precisa tomar decisões. E aí a gente precisa fazer essa pergunta: como Deus está julgando a minha atitude? E às vezes o cristão diz: todo mundo faz, ou o governo faz, ou sei quem lá faz, e a gente vai na carona, a gente fica induzido por isso e desobedece a Deus sem fazer essa pergunta, sem questionar a própria consciência e dizer que como Deus julga as minhas atitudes. Pelo menos comigo, eu preciso muitas vezes orar, porque via de regra, em princípio, eu percebo eu sempre me justificando, sempre com um argumento justificativo para guardar a minha carne, a minha pele. Aí eu volto para a oração. Gente, que guerra! Tem momento que é um momento de guerra. Nós estávamos num grupo lá na quinta-feira, aí falando, dos desafios que nós temos, as fraquezas que nós temos. Aí eu não contei toda a fraqueza que eu tenho, mas uma eu pude contar. E uma delas é quando eu pego o engarrafamento e vejo aquele encostamento todo vazio. Aí eu estou lá orando: Senhor, livra-me do mal. Que o mal sou eu, não é o encostamento. Aí passa um. Meu Deus do céu. Gente, é uma guerra para mim. Eu já tentei fazer uma coisa, ir para a esquerda. Aí eu falei: agora eu vou, Senhor, me ajuda, me perdoa, vou para a esquerda. Vou lá para a esquerda. Gente, eu estou na esquerda, com o olho lá na direita. Mas eu preciso chegar na hora. Eu estou indo para o presbitério. Eu estou indo para o culto. E eu tenho assim uma neura de horário. Eu confesso que eu tenho. Eu gosto de chegar muito cedo em todo lugar. Então eu fico assim. Se eu chegar em cima da hora, para mim é atrasado. Isso é neura. Que Deus me cure. Eu fico assim numa guerra tremenda, mas eu preciso perguntar: como é que Deus julga as minhas atitudes? Eu sei. Muitas vezes eu sei. Porque quando eu desobedeço a Deus, eu estou ofendendo o Senhor. Então eu preciso ir para a oração, e após a oração, via de regra, preciso refazer os meus pensamentos, meus sentimentos e as outras fraquezas que eu não vou ficar aqui contando todas, para você não ficar triste comigo. Então, o capítulo 1 apresenta os fatos. Israel deixando de expulsar, mas agora no capítulo 2 nós temos a explicação de Deus. O que Deus achou deles?
Isso é forte. Vou fazer novamente a pergunta. O que Deus achou deles, da atitude deles? Voltemos para o texto. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, contudo, leiam bem alto comigo, não obedeceste a minha voz. Aí vem a pergunta: que é isso que fizeste? Então, todo o argumento do capítulo 1 que nós estudamos no domingo próximo passado, a conveniência, a questão de ser menor, de ter um inimigo mais forte, não foi justificativa, não justificou a desobediência dos hebreus. Não justificou, porque Deus deu uma ordem clara para eles. Então, as narrativas bíblicas, quase sempre são estruturadas desta forma. E aqui, Deus aqui envia um ser angelical. O ministério dos anjos, e nós podemos voltar, se você não prestou atenção, no versículo 1, diz: subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim. Ele estava em Boquim e o anjo veio lá de Gilgal. O escritor aos Hebreus fala que os anjos são mensageiros de Deus. E nós podemos ver os anjos trabalhando. Em Lucas capítulo 2, quando os anjos anunciam os pastores o nascimento de Jesus em Belém, Lucas 2, 4 a 14. Em Marcos 16, 4, 7, a gente pode ver que a pedra do túmulo foi removida pelo anjo. As mulheres chegaram, tinha lá um ser angelical dentro do túmulo, e os anjos trabalharam, falaram com Gideão, falaram com Paulo. O anjo foi à prisão soltar Pedro, estava preso no cárcere. O anjo foi lá, tirou as cadeias de Pedro, abriu a porta, cegou os soldados, 4 escoltas de 4, 16 soldados romanos, abriu os portões. Foi o anjo que fez isso. Chegando lá, tinha um portão grande de ferro, o anjo abriu o portão de ferro, chegou lá, o portão abriu. Pedro pensou até que estava tendo uma visão, depois ele deu aquela coisa assim, ele percebeu que o Senhor enviara o seu anjo. E os anjos não se jubilaram. Na geração passada, houve, sempre a gente vai para o extremo, um absurdo dos anjos, o ministério dos anjos, sei que lá, e eu estou vendo um anjo. Algumas pessoas, de fato, já viram anjo. Deus já abriu os olhos de pessoas que viram anjo do Senhor. Muitos anos atrás, um irmão, e naquele tempo a tecnologia não era tão avançada como hoje. Se fosse hoje, a gente ia pensar que foi uma montagem. Num batismo no Rio, um irmão que veio de Niterói aqui, ele me mostrou alguns irmãos, não sei quem estava aqui. Lembra, Nilceia, daquela foto? Uma foto no Rio, o pastor, o irmão batizando assim, e atrás a água toda assim resplandecente, um anjo com uma prancheta na mão escrevendo não sei o quê. Deus permitiu que o anjo fosse fotografado. Eu creio nisso. Eu vi a foto. E eu não sei o que o anjo estava escrevendo. Ninguém viu. Mas a roupa, aí ele falou assim, olha, falou para mim, pastor, a beca que o pastor estava usando para o batismo era branca, como a gente tem aqui. Mas na foto, a beca dele estava como âmbar em relação à roupa do anjo. Ele estava com a roupa tão embranquecida assim, de uma maneira maravilhosa. Então, meus irmãos, eu estou falando de um exemplo, de uma foto, mas tem, porque a gente precisa acreditar nos relatos. Porque às vezes a gente não acredita nos relatos. A gente fala assim, visionário, está vendo muita coisa, dormiu de barriga cheia. Nós saímos de lá, de um extremo, e fomos para o outro extremo. Todo mundo via anjo toda hora, e agora ninguém acredita mais que os anjos existem, ou que eles operam em nosso favor. A Bíblia diz em Hebreus que eles são ministros que operam em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor.
Uma certa feita, um dos bispos estava em São Paulo, lá num congresso, e aí numa igreja, e quando ele foi pregar, ele ia entrar num carro, ele viu um anjo sentado no capô do carro dele. E quando ele entrou no carro, veio a irmã e disse assim, pastor, quero falar uma coisa para o senhor. Ele, pode falar. O senhor pode ir tranquilo, que Deus enviou o anjo dele para ir no seu carro. E ele disse para ela assim, já vi. Já vi. Glória a Deus. Então, os anjos de Deus trabalham em favor da igreja. Oh, eu queria ver um anjo. Quem queria ver um anjo? Eu ia tremer todo. Ai, meu Deus. Se Deus quiser mostrar para a gente o anjo do Senhor. Mas, pela fé, Ele está aqui. Ele acampa ao nosso redor. Então, meus irmãos, o ministério angelical não sofreu jubilação. Ficaram velhos, cansados, barbudo. Já estou cansado. Não, eles estão aí. Inclusive, tem um chamado Miguel, um arcanjo, que quando Daniel estava orando, e aí ele veio e disse assim, olha, a tua oração foi ouvida há 10 dias, houve uma batalha com o príncipe da Pérsia, com outro anjo, e eu vim, Miguel, né, veio para socorrê-lo, para vencer esse principado na potestade. É um negócio assim, incrível. Venceu, e aí a resposta veio a Daniel. Há uma guerra espiritual muito grande, mas o Senhor é maior do que tudo. Mais uma pergunta, por que o anjo veio de Gilgal? Gilgal era oeste do Rio Jordão, perto de Jericó, e o anjo morava em Gilgal? Certamente não, o anjo veio de onde? Do céu, é a morada dos anjos. Por que então a referência de Gilgal? Por que isso é importante? Porque foi em Gilgal, e a gente vai lá para Josué capítulo 5, que o povo fez uma aliança com Deus, e Deus mostrou graças para esse povo hebreu. Josué capítulo 5, venham comigo. Josué capítulo 5, versículo 1, um pouquinho atrás. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de perdineira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de perdineira e circuncidou os filhos de Israel em Gibearte Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia deixado, não havia de deixar de ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje, vejam o que Deus diz, após a circuncidar todos. Hoje, removi de vós o opróbrio do Egito.
pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Então, nesse lugar, Deus faz o que com eles? Deus, ele remove. Gilgal significa remover, remoção. E aqui Deus diz que remove o quê? Versículo de número 9. Remove o opróbrio do Egito. E mais, eles não estavam circuncidados. Moisés tinha circuncidado todos os varões. E toda aquela geração morreu no Egito. E agora uma nova geração ia entrar nessa terra do livro de Juízes, a terra que mana leite e mel. Aí Deus fala com Josué para renovar a aliança, uma aliança de graça, irmãos. Deus mostrando o seu amor para com os hebreus. Vocês vão ser circuncidados, eu vou renovar a aliança com vocês, né? Então Deus disse o seguinte para eles: fiquem tranquilos, eu estou com vocês, estou aliançado com vocês. E ali eles são circuncidados. Deus remove o opróbrio, que o opróbrio aqui, no caso, foi o legado que os pais tinham deixado para eles. A lembrança ainda era forte do Egito. E aí Deus vai e faz essa renovação de aliança. Mas a pergunta foi: por que o anjo veio de Gilgal, né? Não veio do céu? Por quê? Os israelitas, de uma forma ou de outra, nesse episódio de Juízes capítulo 2, quando o anjo vem, eles são lembrados o que Deus fez com eles. Como Deus os salvou pela graça. A circuncisão era uma aliança que Deus fizera com Abraão, diz: toda a sua geração vai ser circuncidada. E aí era um sinal externo que Deus estava aliançado, que Deus estava com eles. De fato, Deus estava com eles. Deus operou através dele. Deus foi fiel em todos os momentos. Então, o narrador em Juízes capítulo 2 poderia falar: o anjo veio do céu. Mas não, ele disse: o anjo veio daquele lugar que Deus fez uma aliança com vocês. Estão lembrados? Estão lembrados? Então, é uma maravilhosa lembrança. Deus é fiel em suas promessas. E o interessante é que Deus sabe que precisamos de lembrança. Jeremias diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Então nós precisamos de lembrança. Lembrança é uma coisa assim de Deus. Essa memória é uma coisa maravilhosa. E quando a gente passa para o lado de cá, para o Novo Testamento, e a gente vê o que Deus fez conosco e o que Jesus fez. Jesus morre na cruz, Jesus é crucificado, Jesus é morto, Jesus ascende ao céu, Jesus fala, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus ressuscita. Mas o que ele deixa para a gente se lembrar dele? O que ele deixou? A mesa. E quando a gente vai para a mesa, quando a gente segura num pão, a gente precisa também se lembrar que Deus um dia fez uma aliança com a gente. E uma aliança da graça também, a graça plena. E a circuncisão não é mais uma circuncisão externa, uma marca externa. Agora, a lembrança que temos que Deus nos circuncidou no coração. Não pela mão do homem, mas pelo seu Espírito eterno. Nosso coração foi circuncidado, Deus nos chamou pela sua graça, Deus nos tirou do pecado, de Satanás, do Egito, como queira, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos sempre trazer a lembrança que nós somos fruto da graça de Deus. Aí quando a gente estiver diante de um desafio, de obedecer ou não, porque todos nós aqui somos desafiados, todos nós temos momentos difíceis para nós, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, todos nós passamos por isso. Nós temos que trazer à memória o que ele fez por nós. Agora não mais um anjo que vem de Gilgal, agora o Cristo que veio do céu, se encarnou, se fez homem, morreu pelos nossos pecados, para a gente daqui a pouco pegar o pão, pegar o cálice e nos lembrar dessa aliança amorosa, calorosa, profunda de Deus.
na cruz do Calvário, morrendo por nós. Mas no texto, a vinda do anjo não só traz lembrança da aliança, mas um contraste entre o Deus fiel e o povo infiel. Voltemos ao texto. Irmãos, nós somos salvos pela graça. Pela graça. Salvos pela graça de Deus. Versículo 1: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Olha só que Deus disse: Eu disse, nunca, digam bem alto, eu nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus disse, nunca invalidarei. Uau! Gente, Deus é fiel. Agora o contraste, versículo 2. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares, contudo, não obedeceste a minha voz. Um Deus fiel, um povo desobediente. Aí Deus teve que tratar deles. Aí, olhem só o que Deus fez, no versículo 3. Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes, leiam bem alto, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão o quê? Laços. Deus permitiu que eles fossem adversários do povo dele. E essa lição é boa, hein? Gosto dela. Chicote, açoite. Aí, vamos trazer então para nós. Vamos lá para Hebreus capítulo 12. O pai corrige o filho quem ama. E todas as vezes que nós estamos diante de um desafio da nossa natureza, obedeço ou não obedeço, e a gente desobedecer, Deus é fiel. Deus não vai invalidar a sua aliança em Cristo Jesus, mas Ele vai corrigir a gente. O açoite virá sobre nós. E aí a gente pode ver vários tipos de açoite. Inclusive na ceia do Senhor, o apóstolo Paulo disse que tem gente que comia e bebia indevidamente a ceia. Tinha gente que tinha morrido, tinha gente que estava doente, porque comiam indevidamente a ceia do Senhor, brincavam com o Senhor. Aí Deus vai e corrige. Aquele menino que se deitou com a madrasta lá na igreja de Corinto, Paulo disse o seguinte: entrega a carne dele ao diabo para que o espírito seja salvo no último dia. E o que isso significa exatamente a gente não sabe. Essa expressão, o que ela caracteriza, entregar a carne ao diabo, como isso aconteceu, a gente pode até especular, mas é só especulação. Mas uma coisa nós sabemos, Paulo entregou a carne daquele menino ao diabo, que se deitou com a madrasta ou a mulher do seu pai, conforme a sua interpretação, mas para que o espírito fosse salvo, Deus pesou a mão sobre ele. Então, meus irmãos, nós estamos na graça de Deus. A graça de Deus é maravilhosa, mas a gente não pode brincar com isso, não. Nós temos que estar atentos, ligados com o Senhor e se lembrando. Então, que Deus é fiel e Ele deseja que nós sejamos fiéis. Deus deseja que nós respondemos a Ele. Os imperativos do Senhor, que estão nas Escrituras, né? Eu digo imperativo no sentido do Novo Testamento, né? Das epístolas, dos evangelhos que Jesus fala para a gente fazer, né? Dentro do Velho Testamento. Existem imperativos também, obviamente, mas não, a maioria deles não são aplicados diretamente a nós, como esse texto que nós estamos usando. Nós não temos que levar literalmente e expulsar o vizinho do nosso lado, né? Mas nós temos que ser obedientes e fiéis ao Senhor até o final. Como eles desobedeceram a Deus? Deus disse aqui no versículo 2, né? Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, contudo não obedeceste. Eles fizeram aliança com o povo daquela terra, e ao fazer aliança, os filhos se casaram com as mulheres idólatras,
E eles começaram a adorar outros deuses, e os deuses estavam lá, e eles foram oprimidos. E a gente vai ver em todo o relato, na narração de Juízes, o declínio, renovação espiritual, e declínio, renovação espiritual, até que a gente vai vendo no livro de Juízes uma decadência assim, muito profunda da nação. Muito profunda. Apesar que Deus ter guardado um pouquinho, um certo período, a tribo os belemitas, né, os moradores de Belém, que estavam lá, e Ruth, que é desse período também de Juízes, a gente pode ver que Deus tinha lá um povo ainda que guardava, um remanescente, sempre há um remanescente que guarda a palavra do Senhor. Então, eles desobedeceram a Deus, fazendo aliança, e nessa aliança entrou o sincretismo. O que é isso? O altar do Senhor com o altar dos outros deuses. Eles não tiraram o altar do Senhor, mas eles acrescentaram outros altares. Isso é sincretismo. E às vezes a gente fala que a gente adora a Deus, mas a gente continua desobedecendo e levanta outros altares e a gente nem percebe que esses altares foram levantados. E a gente desagrada o coração de Deus. Deus disse, não faça, e eles fizeram. Eu queria que você escrevesse essa frase. Quando Deus diz para não fazer, é para não fazer. Eles não derrubaram os altares. Eles não obedeceram ao Senhor. Nós também perdemos a ideia do conceito de separação. Hoje a igreja está presente em todos os lugares, mas paradoxalmente separada. Quer dizer, hoje a igreja estuda, hoje a igreja trabalha, hoje a igreja compra, como eu disse numa mensagem, se foi a segunda, que eu disse a igreja está em todos os lugares, né? Os jogadores fazem gol, apontam para o céu, que pelo menos na minha leitura, parece que estão dando glória a Deus, pelo menos isso que passa na minha cabeça, se eu não sei. A gente tem jogador que é pastor, a igreja está em todo lugar, está na televisão, a igreja está no teatro, a igreja está, enfim, em todos os lugares. No entanto, paradoxalmente, nós estamos separados. Vivemos separados, vivemos na contramão. Participamos com eles, sentamos na mesma sala que eles se assentam, estudamos a mesma matéria que eles estudam, mas estamos separados, porque nós temos o Senhor, há um limite para nós, né? Nós não vamos em todos os lugares que eles vão, não participamos de tudo que eles participam, estudamos mais quando eles falam assim na sexta-feira, vamos lá numa festa, vamos lá beber um pouquinho até, fica lá, toma um Guaraná, fica lá com a gente não, tem que ir para casa. Não dá para eu ficar no lugar desse, né? E a gente vai e sai daquele lugar e vem para casa. A gente estuda junto, mas não bebe junto. Posso ouvir um amém? A gente estuda junto, mas não dança junto. A gente estuda junto, trabalha junto, mas não se prostitui junto deles. Nós somos do Senhor, vivemos para o Senhor, separados para o Senhor, e a nossa vida, ela deve fazer a diferença aonde a gente trabalha. Nossa vida deve fazer a diferença onde a gente estuda. A nossa vida deve fazer a diferença com os nossos vizinhos. Se os judeus tinham que expulsar os cananeus, nós temos que amar os nossos vizinhos. Os vizinhos ímpios, os vizinhos macumbeiros, né? Os vizinhos ateus, os parentes que não acreditam no Senhor, a gente tem que amá-los, porque Deus mandou a gente amá-los. No entanto, nós estamos separados dele, né? Então, meus irmãos, a igreja precisa viver separada. Por exemplo, nossos filhos estudam, mas todo ano tem festa que eles chamam festa cultural. Que é cultural nada, é mentira, festa de idolatria. Tu chega lá, é culto a São João, é culto a Pedro, e é aquelas coisas todas que a escola promove, e a gente fala assim, não tem nada a ver. Sincretismo. Sem a gente perceber, os filhotes que estão em formação, eles olham lá e veem aquela coisa colorida, aquela coisa alegre, e as crianças brincando de quadrilha, e aí isso empolga a gente, ainda mais quando a gente é pequeno, isso chama a nossa atenção, e nós como cristãos, nós não podemos enviar os nossos filhos para essas festas chamadas culturais, que são na verdade idolatria.
Eles não falam que é idolatria, eles não falam que é culto, mas é. Hã? Pode tirar o ponto. Nos meus filhos, eles não iam. Eles podem tirar ponto. Hã? Meus filhos não participam disso. Quer dizer, a gente, não tem nada a ver, a gente vai deixando, aí nossos filhos vão criando, vão vivendo aquilo, daqui a pouco eles estão tomados, porque os ídolos, é fácil, queria que você escrevesse essa frase, é fácil os ídolos entrarem no nosso coração, é muito fácil, a gente não percebe isso, né? A gente não sabe como eles entram devagar. Teve um dia que eu dei um exemplo aqui, negócio de bebida, do pai do irmão, que bebia anis, deixava um pouquinho assim, e no fundo do copo, o menino ia lá pequenininho, tomava aquela coisa que o Diago Sebastião disse que é docinha, e aí tomava, ele ficou alcoólatra. Idolatria, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós somos idólatras desde pequeno. A idolatria é inerente à natureza caída do homem. A gente vê jogador de futebol, um artista, tem gente que morre, principalmente as meninas adolescentes, né, que se morre, se toma remédio, grita, quer autógrafo, vai lá, pula, isso é idolatria. A gente chama de outro nome. É muito fácil a gente se perder. Então, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, guardar o nosso coração e ficar ligado no que Deus manda a igreja viver separada, longe. Essa separação fazia uma grande diferença na vida da igreja da outra geração. É muito interessante a separação. A gente não consegue pesar e identificar o valor de uma separação. Na geração passada, por exemplo, a igreja não ia à praia, quer dizer, a maioria, principalmente os pentecostais, os tradicionais iam, né? Os pentecostais e alguns fugiam, iam escondidos, mas a grande maioria não ia à praia, não jogava bola, não via televisão. Aí você olhava a cara da igreja, ela tinha um tom diferente. A separação, meus irmãos, não adianta, ela é muito forte na nossa vida. Hoje a gente faz tudo, né? Eu não estou dizendo que você não tem que fazer nada. No entanto, a gente precisa parar e dizer, espera aí, como é que eu vou usar isso que Deus me deu? Bom, eu vou passear, a gente vai para onde? Vai para a praia ou vai para a montanha? Né? Eu gosto de praia, eu gosto de montanha, mas qual vai ser o melhor para a nossa família? O que vai, de uma certa forma ou de outra, criar um ambiente mais seguro para nós? É uma pergunta a fazer, como crentes que somos. Aí você decide com a sua família. A consagração deve ser absoluta. Então, o propósito da campanha de expulsar os cananeus não tinha a ideia de limpeza étnica, nem de conquista imperialista, pois ninguém tinha permissão para fazer escravo. O objetivo era purgar Canaã dos ídolos. Essa ainda continua sendo a preocupação de Deus com a igreja. Purgar da igreja os ídolos que nós temos no nosso coração. E a gente troca muitas vezes o Senhor por esses ídolos, né? Hoje é ideologia, é o dinheiro, né? É o prazer e essas coisas mais que acontecem com os nossos corações. O interessante é que Deus sabe que eles eram e nós somos influenciáveis, por isso Deus diz, expulsa, não se casem com eles, não se misturem. Então, hoje a igreja pensa que pode ir a qualquer lugar, participar de todo tipo dessas festas profanas, culturais, idólatra, todo ambiente que desagrada a Deus, e a gente fala, não, eu sou do Senhor. A gente precisa ter cuidado no nosso coração. Nós fomos enganados como Eva foi pelo diabo. Por isso a igreja está no nível espiritual que está hoje. A igreja está enfraquecida, a igreja está misturada, a igreja tem um discipulado parcial, não tem um discipulado radical. Nós não obedecemos totalmente, obedecemos em parte. Isso faz mal para nós, fez mal para eles,
faz mal para nós. Eles obedeceram, entraram, tomaram a terra, tomaram, mas não fizeram tudo o que era para fazer. E nós precisamos ter cuidado com o nosso coração, né? Então, nós precisamos não só ter cuidado conosco, mas cuidado com os nossos filhos. Os pequenininhos, gente, os pequenininhos, as crianças, é terra limpa, é terra rasa. A criança, ela absorve tudo com facilidade. Elas têm uma capacidade, porque a mente dela está muito, muito rasinha, muito limpa. Então, tudo que a gente ensina para elas seguram muito forte. A gente, quando os meninos eram pequenos, que a gente fazia o culto doméstico, e aí falava da Bíblia, eles recitavam pequeno Salmo 23. Tem adulto aqui que não sabe o Salmo 23 de cor. Não precisa levantar a mão, não. Mas tem adulto que não sabe, as crianças, você ensina, elas seguram o Salmo 23 e outros salmos, e elas vão crescendo, aí diz a palavra, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer não vai se desviar deles, fica gravado na mente deles. Mas aí a gente envolve nossos filhos em ambientes que não tem que envolver, em festa que não tem que levar, né? E aí as festas de criança, até as festas de criança de crente, eu acho muito estranho, porque eles botam uma música cristã para brincar. Para mim é um conceito estranho. Música cristã para brincar, para pular, virar cambalhota, pular corda, gritar, brigar com música cristã, na minha cabeça, isso não entra não. Para mim é meio estranho, né? E pior que as crianças estão hoje conectadas com a rede, com a internet, e o que mais a rede fala é de sexo. Mais é de sexo. Na nossa geração, vamos voltar à nossa geração, a gente namorava tarde, lembra? Quando a gente namorava tarde? A irmã Laurídio me contou uma coisa, ela morou na roça, e ela foi namorar o Manuelzinho, não foi? Aí ela se casou, olha só como é que era a nossa cabeça. E ela casou com o Manuel. Aí ela estava lá, o Manuel todo alegre, e foram para a lua de mel. E ele foi querer dar um beijo nela. E ela disse assim, não casei para isso não, casei para eu passear. Lembra, irmão Maurício? Depois ela descobriu que podia beijar também. Não casei para fazer esse negócio não, eu casei foi para dar umas voltas, sair de casa, ela morava na roça, queria passear. Então a cabecinha dela, casou com quantos anos? 19 anos! Uau, gente! Um negócio assim. Hoje uma criança de 9 anos já sabe o que é sexo. A pornografia virtual, a gente facilita isso para os nossos filhos, a gente facilita isso para eles. Não é educação, tem diferença de educação sexual e pornografia. Você educar o filho, você falar a respeito disso, mostrar para ele o que Deus fez e quando isso tem que funcionar. Uma educação sexual os pais devem aplicar. Mas a gente envolve nossos filhos até nos filmes que as pessoas veem dentro de casa. Não precisa ir muito longe, não precisa ir na internet. Tem filme, quando a gente passa os programas na televisão, é casal se beijando, se apertando, e as crianças estão lá. Isso chama a atenção deles. Isso chama a atenção deles. Eles ficam lá atentos, ligados. Uma vez um irmão me disse que o filho dele tinha lá uns 5 anos, estava vendo lá uma programação e o garoto estava incitado, se tocando. Menino. Na televisão. E a gente vai permitindo que essas coisas entrem dentro da nossa casa, as novelas, os casais de homossexuais se beijando, mulher se beijando com mulher, dentro da nossa casa a gente deixa. A gente deixa isso. Na rua é na rua. Na rua eles podem tocar fogo um no outro, mas dentro da minha casa,
Para minha filhinha de 5 anos, de 10, o adolescente que está ainda se definindo, se tateando para descobrir quem ela é, quem ele é, a gente deixar esses casais homossexuais se beijando dentro da nossa casa, isso não tem nada a ver. A gente esquece dos imperativos do Senhor, que a nossa casa é dele. E nós precisamos proteger a nossa casa desses ídolos. Deus mandou limpar a terra de Canaã. Foi para isso que para que o povo não se envolvesse ao mesmo tempo com Deus e com os ídolos. Então nós precisamos, meus irmãos, guardar os nossos corações, porque quando nós temos um lar forte, famílias obedientes, que guardam a palavra de Deus, é uma bênção, ter filhos, filhas obedientes, marido obediente, mulher obediente, uma igreja que obedece ao Senhor. Então, meus irmãos, quanto mais separação no nosso coração, mais nós estaremos agradando a Deus, estaremos protegidos. Mas alguém pode perguntar para nós: bispo, não é o Espírito que nos consagra? Claro que é o Espírito. Mesmo dentro de casa, quem nos santifica é o Espírito. Quem nos conduz para dentro da vontade de Deus é o Espírito. E voltando aqui para Juízes capítulo 2, quando o anjo fala isso, né? Versículo 4 diz: sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o que o povo fez? Levantou o povo a sua voz e chorou. Só que, se a gente parasse aqui, o livro parasse em Juízes 2, 4, parece que aqui houve uma grande mudança na vida deles. Se a gente continuar lendo o livro, a gente vai ver que não foi assim. Um choro estranho, talvez não de arrependimento, mas de remorso, como eu vi um dia desse, que o arrependimento e o remorso são muito iguais, mas são diferentes, muito diferentes. Então, meus irmãos, alguém pode perguntar, mas bispo, a gente não deve ser provado? Por exemplo, esses homens foram provados, e a provação deles era expulsar todo mundo, eles foram reprovados. E a nossa provação é do dia a dia, meus irmãos. A provação que nós temos é dia a dia. Dia a dia a gente precisa voltar para as Escrituras, dia a dia a gente precisa voltar para os imperativos de Deus, o que Deus quer de mim, como Deus quer que eu trate a minha esposa, como Deus quer que as irmãs tratem seus maridos, como Deus quer que você trate os seus pais, como Deus quer que você trate os seus filhos, e por aí vai os imperativos de Deus, como Deus quer que a gente trate um ou outro, quando houver problema entre nós, o que Deus quer que a gente tenha perdão, que a gente se perdoe. Às vezes a reconciliação fica mais difícil, né? Em alguns casos fica mais fácil, mas em alguns casos fica mais difícil, mas perdão tem que ser liberado, porque Deus disse para a gente se amar, se perdoar. Mas é difícil, é mais difícil, meus irmãos, a gente provar os açoites de Deus. Esse é o mais difícil. Então nós precisamos se voltar para o Senhor. Deus disse para eu viver separado, e eu preciso viver separado. Então, voltando ao texto, a desobediência dos israelitas mostra que, embora não tivessem rejeitado completamente ao Senhor, o seu Deus, mas também não aceitaram a Deus integralmente. E aí tem um paradoxo: recebem a Deus, mas não recebem Deus integralmente, obedecem pela metade. E quem obedece pela metade, não obedece. Não obedece. Então, Deus quer que nós sejamos obedientes. Não só aqui para esse texto, para esses ouvintes, né, o que aconteceu aqui, mas em toda a Bíblia, nós vamos ver Deus mandando a gente obedecer. E eu repito a frase de domingo próximo passado: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer que nós sejamos obedientes a Ele, em qualquer momento, em qualquer circunstância, precisamos, e às vezes a gente tem que ir para a oração, tem que orar: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, pecador. Eu me lembro agora, vindo na minha mente, uma vez que eu estava lá no Porto, que eu precisava de uma abraçadeira,
E ela tinha muita abraçadeira. Eu peguei uma abraçadeira daquela, botei no bolso. Isso é furto. Mas eu não tinha dinheiro para comprar uma braçadeira. Afinal de contas, a estatal tinha uma pilha de braçadeira. Ninguém ia sentir falta da braçadeira. Aí eu botei a braçadeira no bolso. Aí comecei a orar. Que guerra. Uma braçadeira. Foi um período assim, umas meia hora de guerra. Senhor, me ajuda. Aquela coisa ficando pesada cada vez mais no meu bolso. Eu orando. E na luta, a carne e o espírito. Você precisa da braçadeira, mas essa braçadeira não é tua. Parece aquele desenho que tem um diabinho de um lado e um anjo do outro. Não tem aquele negócio assim? O diabinho falando um negócio e o anjo falando outro. Mais ou menos assim, né? Aí aquela guerra toda e tal. Até que no final, eu botei a mão no bolso, tirei a braçadeira em nome de Jesus. Que troço esquisito. O Diácono Cláudio disse que graças a Deus. Mas, Diácono Cláudio, até eu chegar ali, rapaz, foi um negócio assim, um combate violento. Então gente, oração. Senhor, me ajude, me capacite, me dê graça para obedecer. Eu não estou falando aqui de comer um sanduíche. Estou falando aqui de fazer coisas que são contra a nossa própria natureza. Coisas que a nossa natureza não gosta. Nossa natureza gosta de conveniência. Nossa natureza gosta de bom senso, de vantagem. Quando a obediência vem por esse caminho que choca contra isso. Então, no livro de Juízes, há uma combinação do discipulado parcial com concessões convenientes. Isso é perigoso, isso desagrada a Deus, quando nós fazemos concessões convenientes. Em última instância, ou entregamos nossa vida inteira a Deus em obediência, amor e gratidão, ou não entregamos nada, porque Deus não aceita. Deus não aceita a gente pela metade. Aí alguém fala assim, não, Deus só quer o coração. Mentira, Deus quer você todo. Deus não quer só o meu coração. Deus me quer integralmente. Deus me quer envolvido com Ele, com as coisas dEle. Obediência parcial gera desobediência total. Escreva essa última frase. Obediência parcial gera desobediência total. E fecha o versículo 5, chamando aquele lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Que Deus nos ajude. Recline a sua cabeça. Pai querido, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a obedecer. Seus imperativos, aquilo que o Senhor tem falado claramente para nós. Ó Deus, nos ajuda. E que nós sejamos fiéis a Ti. Senhor, eu e meus irmãos, quantas vezes nós desobedecemos? Eu e meus irmãos, quantas vezes nós, para obedecer, nós brigamos em oração? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fortaleça o nosso coração, que, ó Deus, na nossa vida só possa ter um altar, o altar do Senhor. Ó Deus, o único altar que deve ser erigido na nossa vida, o altar de culto a Ti. Guarda a nossa vida, fortalece os nossos corações, derrama da Tua graça sobre nós. Senhor, nos ajuda, fortalece as nossas vidas, que possamos, ó Deus, entender claramente, pelo poder do Espírito Santo, que obedecer é melhor do que sacrificar. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Guarda o nosso coração, que nós sejamos homens e mulheres espirituais, que as obras da carne não tomem espaço na nossa vida, mas que nós possamos andar no Espírito, viver no Espírito, para que jamais venhamos a satisfazer a concupiscência da carne, que nós sejamos homens e mulheres que vivam para o louvor da Tua glória, para a exaltação do Teu nome. Ó Deus, tira de nós toda a hipocrisia, tira de nós
afasta. Tira de nós tudo que desagrada ao teu coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, estamos vivendo num século diferente desses irmãos, em desafios diferentes desses judeus. Mas, ó Senhor, mas é um desafio. Ó Deus, a essência é a obediência. E que nós sejamos obedientes a Ti, Senhor. Não matamos mais as pessoas, não expulsamos mais as pessoas, mas nós não devemos de adorar os deuses desse século 21, que possamos adorar somente a Ti, de todo o coração, de toda a nossa alma. Guarda nossas vidas, protege os nossos corações e tenha misericórdia de nós, e que os santos do Senhor digam amém. Diga para o seu vizinho do lado, que Deus nos ajude.